Mensagem de Deus para o seu coração. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu querido e minha querida ouvinte, você que está com a gente ao vivo, pelo rádio, desde as 8h30, nós temos aqui a nossa programação de quase 1h30, e a gente fala que nós temos os 3 blocos, meia hora, depois mais meia hora e essa última meia hora aqui. E então, você que está conseguindo ouvir na íntegra, você já foi abençoado, já pegou de tudo que foi passado aqui para você, até mesmo quando eu leio a participação do povo, testemunhos, enfim, tudo isso, eu sei que isso é importante, isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu creio que quem realmente caminha com Deus, quem realmente tem a presença do Espírito Santo, é uma pessoa legal, é uma pessoa divertida, é uma pessoa animada, é uma pessoa realmente que, onde ela chega, ela contamina aquele ambiente, ela traz uma paz, ela traz, porque Jesus diz assim que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Ele diz: ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, tudo isso está dentro de nós. Se está em nós, e nós vivemos essa conexão espiritual com Deus, com o Espírito Santo de Deus, então, obviamente, aonde quer que você e eu entrarmos, vai ter diferença. Como eu disse esses dias, às vezes eu falo no rádio, às vezes eu falo em algumas lives, né? E justamente sobre a questão de atmosfera, né? A atmosfera, movendo atmosferas, a atmosfera da fé. Tem lugares que a atmosfera é pesada, tem ambientes que você frequenta, que você vai, seja bairro, seja cidade, seja algum local que você entra, parece que o clima ali está pesadão, né? E às vezes tem lugares que não é leve, ok? Então, você tendo essa presença de Deus, você não é uma pessoa chata, né? Eu acredito nisso, que a pessoa que tem a presença do Espírito Santo, ela não é ranzinza, ela não fica pegando no pé dos outros, ela não fica forçando a barra para que as pessoas queiram o mesmo Deus que você tem. Isso é forçação de barra. Então, eu preciso falar essas coisas porque o Espírito Santo me impulsionou ontem para declarar 30 dias do mês de abril de um avivamento espiritual. Não que o avivamento espiritual seja restrito a 30 dias, né? Mas é uma preparação, é um crescimento espiritual. E avivamento espiritual pode ser no barulho, pode ser no silêncio, pode ser de várias formas. Aí quem vai fazer é o Espírito Santo. Agora, o genuíno avivamento tem que ter mudança de vida, mudança de comportamento. Não é você ficar triste ou chato.
Porque às vezes tem pessoas que ela se entrega a Cristo, aí ela fica cara feia, ela fecha a cara, não quer rir mais. E quem diz que quem tem Jesus não tem que rir? Tem que rir, quem tem Jesus tem que rir mais que os outros. Por quê? Somos felizes. Eu falei a semana passada e vou repetir para quem não ouviu. Eu acredito que o povo feliz da terra, o povo mais feliz, com todo respeito a outros que talvez não vão concordar, mas o povo mais feliz, ou pelo menos deveria ser, é o povo que diz o povo de Deus. O povo que tem Jesus, que tem o Espírito Santo. A Bíblia diz, ontem eu falei e vou repetir. Tem que ter certas repetições, são importantes. Efésios 5,18. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então o que está precisando para mim? O que você e eu estamos precisando? Que haja um despertamento espiritual, que haja um mover sobrenatural na nossa vida, que estamos vivendo os tempos do fim. E para esse tempo do fim, nós precisamos estar bem, vou usar um termo, com a bateria espiritual carregada. Se você estiver andando, eu vou usar a analogia do carro, tá? Vou usar a analogia de um carro. Por exemplo, bateria. Se ela pifar, às vezes você tenta dar uma recarga ali, mas vai ter que comprar outra, né? No caso do carro, combustível, você tem que abastecer, mas o que diz? Pelo menos um mecânico me disse uma ocasião que evite deixar acender a luzinha vermelha da reserva. Por quê? Porque pode desgastar, né, ali outras peças do carro, né? Principalmente a bomba ali da gasolina. É mais ou menos isso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Fazendo uma comparação. Amado e amada, se você quer ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, não deixe a sua bateria espiritual ficar fraca. Não deixe o seu combustível da fé acender a luz vermelha. É tempo de despertamento espiritual, é tempo de alegria, é tempo de vitória, é tempo de celebração, porque o nosso Redentor vive, Jesus vive, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a estrela da manhã, Ele é o lírio dos vales, Ele é a rosa de Saron. Jesus é tudo para nós e Ele está vivo, e Ele enviou o Espírito Santo para nos despertar e para que aqui na terra possamos cumprir a nossa missão, cumprir o propósito que Ele nos deu. O Ramai Shekandala Ramai. Receba ânimo, receba força, receba cura, receba alegria, receba a alegria que você tinha e você perdeu. Tem pessoas me escutando agora, me ouvindo, que você era uma pessoa alegre, feliz, mas na sua caminhada com Deus você ficou dando ouvidos a fofoqueiros, você ficou dando ouvidos a mentirosos, você ficou ouvindo a pessoas que estavam sendo usadas por Satanás, e você acreditou naquela mentira, e você foi enganado, e você foi traído por pessoas. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus está falando com você hoje. Ele quer perdoar os seus pecados, restaurar a sua vida e dar um tempo novo, porque o nosso Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Hoje de manhã, logo pela manhã, ele já me falou, o primeiro texto que ele me deu na minha caixinha de promessa, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus nós podemos vencer qualquer parada que vier para nós, porque o nosso general é Cristo, e Ele vai à nossa frente, o mar vai se abrir, a coisa vai fluir, a coisa vai acontecer, porque a nossa força não vem de homens, a nossa força vem do Todo-Poderoso, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que disse que nos ama, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção no que eu vou te dizer. Cuidado com as distrações da vida. Quem é motorista sabe, você está dirigindo, eu sei muito bem, você está dirigindo o seu carro. E seja com alguém com você no carro ou não, você é o responsável ali na direção, você que está no volante, é ou não é? Então você tem que se cuidar com quem está à sua frente, tem um retrovisor para você observar de vez em quando como é que está lá atrás, as laterais, é ou não é? É o motorista, você está ali dirigindo o seu veículo. E às vezes uma distração pode acontecer algo triste ali, naquele trajeto. Por quê? O motorista se distraiu. Se não foi você, talvez o outro que estava dirigindo distraiu com, talvez foi mexer no rádio, talvez o rádio ainda manual foi mexer ali,
e se distraiu, não devia, distraiu. Estava sozinho, foi mexer no rádio do carro. Talvez ele estava vendo, ele viu um outdoor. Hoje tem muito outdoor nas cidades, né? Tem muitos que são luminosos à noite, não fica lindo o negócio. Então, às vezes você olhou uma coisa boa, mas você está dirigindo, então você tem que tomar cuidado com o trânsito. O que eu quero? Por que eu estou usando essas figuras de linguagem? Para você entender que a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Eu acredito, você tem que rir, você tem que celebrar, você tem que se alegrar. Na minha opinião, cristão bom é cristão feliz, é cristão alegre. É cristão, assim, que ele contagia. Onde ele chega, chegou a alegria. Se tem tristeza, a tristeza sai correndo. Ih, já chegou aquele irmão. E aquele irmão é alegria demais. É assim. Você está entendendo? Alegria, a sua presença em ambientes. Você vai numa festa, aí alguém fala, você convidou o fulano? Por quê? Ah, aquele fulano lá é animado. Você está entendendo? É tipo assim. Então, entenda, meu querido e minha querida. Servir a Cristo, caminhar com Jesus, tem luta? Tem. Tem problema? Tudo tem. Só que com Ele fica bem mais fácil da gente administrar as coisas. Ele nos consola, Ele nos anima, Ele nos fortalece, não é? Ele nos defende. Você está entendendo? É isso. Mas caminhando com Ele, como é que você cria, como é que você desenvolve uma intimidade com alguém? É caminhando com a pessoa. Como é que você desenvolve comunhão com Deus? Caminhando com Deus. Não tem como você caminhar com Deus, falar, Deus, o Senhor está no céu. Aliás, a gente faz orações, né? A gente fala, ó, Deus, o Senhor que está aí no céu, eu estou aqui na terra. Então tem gente que já ora falando, nossa, Deus está tão distante. Não, Deus está do ladinho da gente. Se você é templo do Espírito Santo, ele habita em você. O Espírito testifica. Não é assim? Às vezes você vai em alguns lugares, você não abre a boca. Você chega lá, você olha para alguém e parece que e bate. Por quê? Você vai ver, ele serve o mesmo Deus que você. Eu já tive várias experiências disso. Porque o Espírito que está em mim está no outro. Isso é lindo demais. Isso é sensacional. Então, o momento que nós estamos vivendo na Terra está passando por transformações. As coisas estão mudando rapidamente. As coisas estão acontecendo. Cada segundinho, cada piscar de olhos tem coisa mudando. Agora nós temos que entender que Deus, o Todo-Poderoso, Ele está no controle de tudo. E nada vai acontecer se Deus não permitir. Deus pode barrar qualquer coisa. Deus pode barrar qualquer coisa. Eu estava ouvindo um ensinamento, um negócio aí, sobre a tal da Agenda 2030, né? E tem lá um programa para ser aplicado no planeta Terra. Porém, o que acontece? O único que pode intervir nessa agenda, sabe quem que é? Jesus. Então ele tem esse poder. Então não importa a agenda disso, a agenda daquilo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Eu estou falando em códigos aqui, porque hoje em dia certas palavras, principalmente quando vai para o YouTube, tem ali algumas restrições. Então, às vezes tem que estar mudando, adaptando algumas coisas. Mas, só para você entender, que independente o que diz, seja uma agenda, seja um diagnóstico da sua saúde que não acusou algo que não está legal, independente do que foi descoberto algo, creia, Deus pode mudar tudo isso. Deus pode mudar. O que a gente tem que fazer? A nossa parte. Né? A gente tem que fazer a nossa parte. Na área da saúde, de repente muitos de nós, muitas pessoas são sedentárias. Só vive deitada, sentada, enfim. E não porque está doente, mas ela, talvez o que ela faz. Então, às vezes, não faz caminhada, né? Não busca se cuidar um pouco mais com a alimentação. Meia-noite o cara está comendo uma carne gordurosa e vai dormir de barriga cheia. Aí tem pesadelo e pode passar mal. Por quê? Está fazendo errado. Então, isso aí é outro assunto. Eu não quero sair do foco da mensagem, mas só para você entender. Às vezes você faz um monte de arte aí. Ah, Deus vai me proteger, Deus vai me livrar. Às vezes não vai. Por quê? Porque você está contra alguma coisa. Na hora de dormir é de dormir, de descansar. E não de encher a barriga aí, com todo respeito, né? O estômago aí de comida pesada, 11 da noite, meia-noite, e depois vai dormir. E no outro dia, dormi mal. Claro que dormiu mal. Comeu demais. Tem que comer mais cedo. Mas deixa essa parte para lá, mas você já entendeu o que Deus está falando, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte também, que a gente tem que cuidar da parte que nos compete, sermos mais zelosos, mais cuidadosos, mais prudentes. Tudo que é demais pode dar problema. Até coisas saudáveis, se for demais só de uma coisa, tem que ter equilíbrio. É ou não é? Então. Mas agora,
o texto que eu li para vocês de Isaías 6, eu li do 1 até o 8. Foi uma experiência magnífica. Foi um momento em que Isaías estava sendo escolhido. Você que gosta de escrever palavras, escreva aí, escolhido. Escreva essa palavra, escolhido. Então aqui foi o momento que Isaías estava sendo escolhido e consagrado para ser profeta. Então ele teve essa escolha, Deus o escolheu. E diante daquela experiência sobrenatural, dele contemplar ali os serafins, né? Ele menciona ali como é que era esse serafim. Lá no final que eu li, o que acontece? Quando ele percebeu toda aquela coisa linda, sobrenatural, ele falou, meu Deus, estou perecendo. Ele disse, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele se sentiu incapaz, ele se sentiu desqualificado para estar contemplando aquela cena espiritual, vamos assim dizer, né? Aquele momento ali, que diz assim, esse alto e sublime trono. E ele teve aquele momento, aquela êxtase, aquele momento diferente que ele nunca tinha tido. E os serafins que voavam, clamavam uns para os outros e diziam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Foi quando Isaías então se sente um pecador, se sente incapaz, se sente desqualificado para aquilo ali, e ele diz, olha, eu sou um homem de lábios impuros. Amado e amado ouvinte, entenda, nós, eu e você, nós, seres humanos, nós falhamos, erramos, ninguém tem uma perfeição, né, que não erra. Mas entenda uma coisa, isso que é importante, é você entender que você precisa da presença de Deus para melhorar o seu comportamento e a sua vida. Porque aqui eu posso dizer que ele está dizendo assim, ó, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele estava confessando, eu sou um homem de lábios impuros, só fala o que não deve, só fala coisas que não edificam, coisas abomináveis muitas vezes, e ele diz, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então dá para entender que o ambiente, preste atenção nessa palavra profética, o ambiente que você vive pode te contaminar, mas não quer dizer que você vai sair desse ambiente, dependendo que ambiente é esse. Tem ambiente que você tem que sair imediatamente, questão de sobrevivência. Agora, tem ambiente que você não vai sair. Um exemplo, o seu lar, onde você mora. Se o ambiente não está legal, você não vai sair daí. A não ser por outros motivos, né? Você casa, constitui família, ou vai morar em outra cidade porque por trabalho, é outra coisa. Mas se o ambiente não está legal, então faça a diferença nesse ambiente. Não permita que o ambiente impuro venha te contaminar. Você está entendendo? Então ele falou, sou um homem de lábios impuros, e ainda habito no meio de um povo de impuros lábios. Só que diz assim, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O rei aqui não era um homem, é como se fosse Deus, como assim, tá, o Senhor dos exércitos, né? Uma visão espiritual, uma experiência sobrenatural. Mas quando ele confessou que era um homem de lábios impuros, e que tinha um ambiente negativo, o que a Bíblia diz? Mas um dos serafins voou para mim, para ele, trazendo na mão uma brasa viva. Olha só, brasa viva. Se é viva, porque tem vida, estava acesa. Então não era uma brasa apagada. Uma brasa viva. Mas de onde veio essa brasa viva? Que tirara do altar com uma tenaz. Tirou do altar. Do altar. Esse altar é o altar da sua vida de oração. Esse altar pode ser o altar da sua meditação na palavra. O seu altar pode ser esse momento profético que você nos acompanha aqui, das 8h30 às 10 da manhã. É um altar, estamos ensinando palavra, encorajando a sua fé. Pode ser vários altares que vem o altar de Deus, o trono de Deus, a presença de Deus, essa brasa viva.
veio e tocou, o serafim fez isso, né? E tocou aquela brasa na boca de Isaías. Tocou. Tocou aonde? Na boca, nos lábios. Ele não falou? Preste atenção que Deus está falando, minha gente. Isso aqui é muito forte, isso aqui, para onde for essa mensagem, vai despertar muita gente para servir a Deus de verdade, não fingindo que serve. Não era a boca dele que estava contaminada? Não era o ambiente que estava contaminado? Então, aquela brasa viva, o serafim vem e toca onde? Na boca. Então Deus, nesta manhã, eu creio, o Espírito Santo vai tocar na área da tua vida que precisa de conserto. Talvez para muitos é a boca. Fala demais, só que fala demais coisas que não deve. Se fala demais, mas é coisa boa, beleza, né? Então pode ser muitos, vai ser tocado agora. Aliás, no livro de Tiago, fala sobre a nossa língua. A nossa língua é um pequeno membro, ele é pequenininho, mas bota fogo numa floresta. Quantas famílias, quantas pessoas foram destruídas porque pessoas não souberam utilizar a sua fala, a sua comunicação e falou um monte de coisas, separou casais, dividiu família por causa de encrenca. Então tem muita gente precisando ouvir isso aqui. Quem vai mudar não é pastor, não é nada disso. Quem muda é o Espírito Santo. E se você está se sentindo, puxa vida, pastor, eu estou igual Isaías, então você está no lugar certo. Deus vai tocar em você. Deus vai transformar essa situação. Então ele toca na boca dele. Eis que isto tocou os meus lábios, ele diz. E diz assim, e toda iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Ou seja, naquele dia, toda impureza foi tirada de Isaías. Assim é comigo, assim é com você. Quando Jesus tocou em você, quando ele tocou no teu coração, quando ele tocou na tua vida, e você disse, eis-me aqui, Senhor, eu preciso de ti. Ele tocou e aquela imundícia foi tirada, aquele pecado foi perdoado, porque você teve um verdadeiro encontro com Jesus. E ele veio e tocou. Há uma canção que diz, tocou-me. Tocou-me. Quando Jesus tocou, ele transformou meu coração. Se era triste, agora é feliz e alegre. Tinha muitos problemas, agora continua tendo outros, até maiores. Mas Jesus está conosco. Então ele tocou. E depois disso, ele ouviu a voz do Senhor que dizia, agora que ele estava purificado, agora que ele estava preparado, Deus disse para ele, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, agora purificado, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o primeiro passo para o avivamento, arrependimento, confissão de pecados. Dê nome ao pecado. E você é inteligente para saber o que está tirando você da fé. Dê nome, isso é individual, é particular. Dê nome, se arrependa, peça perdão e Deus vai restaurar o altar, que é o teu coração. O teu coração, a tua vida é de Jesus. Que esta palavra possa curar você, tanto dos problemas espirituais, de pecado, de coisa errada. Conserta o altar do teu coração. E você não precisa consertar para provar para ninguém. Ninguém precisa provar nada para ninguém. É Deus que conhece o teu coração. Deus que sabe da sua sinceridade, Ele conhece a tua vida. Então quando Isaías agora é transformado, ele diz, eis-me aqui. Porque muitos filhos de Deus não estão querendo mais ter responsabilidades, porque eles estão numa zona de conforto, não ora como orava mais, não lê a Bíblia como lê mais, não quer servir mais a Deus como servia mais, então está precisando desse avivamento, que é um despertamento espiritual. Não ser religioso, não ser fanático, não ser chato, mas ser sensível à voz do Espírito Santo. Espero que essa mensagem esteja chegando para as pessoas que precisam dela e venha ter a vida transformada em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, graças te dou por esta palavra sensacional que edifica a minha fé, que me encoraja a prosseguir pregando essas verdades da tua palavra. E espero, Espírito Santo, que quem ouvir, todos sejam tomados pelo teu poder, vidas sejam salvas, libertas, curadas, transformadas pelo teu poder, como o Senhor chamou, escolheu Isaías. Eu creio que o Senhor está escolhendo muita gente nesse dia e separando pessoas para uma nobre missão, para estar na linha de frente, para fazer a diferença. Abençoa o teu povo, abençoa a nossa nação querida, o nosso Brasil, que a tua graça, Deus, favor e misericórdia seja sobre todos nós. Assim oramos e pedimos a bênção do Senhor para
todos os ouvintes, todas as famílias, todos os internautas, de perto e de longe, onde está chegando esse momento de fé, chegue ali a bênção completa. Salvação da família, libertação de vida, cura divina, restauração familiar e também a bênção na área das finanças e dos negócios. E para os nossos agentes de Deus e os mantenedores do ministério, sejam também prósperos e abençoados no dia de hoje e sempre. Assim seja. Amém. Você, que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.